Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeformação.com/assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje nós vamos abordar sobre a classe MS New Get Dados, que basicamente, pessoal, ela serve para montar para a gente uma grid baseada em informações de arrays, um AReader e um ACalls. Então, pessoal, apenas aqui um adendo antes de nós começarmos a explicar aqui como foi montada essa tela. A MS New Get Dados, ela não recebe mais atualizações, ela foi uma classe descontinuada, ela não tem novos recursos. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem a FW Browse. Eu só estou montando esse vídeo aqui para vocês terem noção, caso precisem trabalhar em algum cliente ou algum projeto que tenha alguma fonte com MS New Get Dados, se vocês precisem dar manutenção neles, então esse vídeo aqui serve apenas para contextualizar como que ela funciona. Mas para novas fontes, evitem usar classes que foram descontinuadas, tá? Já utilizem as mais novas. Então, pessoal, aqui eu tenho uma dialog simples, tem alguns botões aqui, ó, fechar, legenda e salvar. E aqui, então, eu tenho uma grid. Nessa grid, as informações das colunas, tamanho da coluna, qual que é o tipo, se é um get, nesse caso aqui, por exemplo, ó, teste novo, tst. Ou se é um combo, então, por exemplo, aqui eu vou mudar para reciclado. Todas essas informações ficam no AReader da rotina, que são as informações dos campos. Já o conteúdo fica aqui no nosso ACalls, que é onde o usuário digita as informações. Então aqui, ó, eu tenho código do grupo de produtos, descrição do grupo, o status, a procedência, o total de produtos cadastrados nesse grupo e qual que é o recno da minha SBM. Recno é um campo único nas tabelas do Proteus, que sempre é incremental conforme a gente vai incluindo registros. Então aqui vou dar um salvar. Se eu abrir a tela novamente, é para ele trazer aqui para a gente como reciclado e o TST que foi alterado. Então vamos ver como que nós fizemos isso via código-fonte. Então, pessoal, o primeiro passo aqui foi a gente criar o nosso AReader. Então, no AReader, essas posições aqui são posições fixas, então título, campo, máscara, tamanho e assim por diante. Aqui então eu peguei e criei eles conforme as configurações da SX3, né? Peguei o tamanho do campo, o nome do campo e tal. Quando eu criei campos que são virtuais, no caso, por exemplo, o campo de legenda, que mostra aquela bolinha, ou o campo de total de produtos ou de recno, eu costumo usar esse XX underline, mas aqui você poderia colocar, por exemplo, YY underline, ou apenas o nome aqui. Dessa forma aqui, por exemplo, ó, cor. Então, beleza, criamos aqui os campos no AReader, aí nós vamos carregar o ACalls. Então, nós vamos chamar essa função aqui, ó, fcar ACalls. Então, nessa função, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um select na SBM, vai buscar o total de produtos que estão nesse grupo, então aqui a gente fez uma subquery, e aí a gente vai pegar o recno da SBM. Feito isso, nós vamos percorrer os dados e vamos validar. O status padrão vai ser a bolinha preta que nós criamos lá em cima, ó, com o load bitmap. Então, beleza, o status padrão vai ser preto. Se a procedência for original, vai mudar para verde. Se a procedência não for original, vai ser vermelha. Aí nós vamos adicionar no ACalls essa bolinha de status. Nós vamos adicionar o grupo do produto, a descrição, o status, a procedência, o total de produtos e o recno. Beleza, encerramos aqui então, ele carregou o meu ACalls. Então, voltando lá para a minha dialog, criei aqui a dialog, criei alguns labels aqui, alguns botões, aí vou criar a MS New Get Dados. Passo qual é a linha inicial, coluna inicial, qual é a linha final, qual a coluna final. Então, pessoal, o que acontece? Então, pessoal, como que funciona aqui? Ó? Por exemplo, vamos supor que a minha dialog aqui eu estou usando 700 pixels de largura. Então aqui, ó, 700 de largura por 500 de altura. Então ele veio aqui e montou 700 de largura por 500 de altura. Só que internamente é dividido por 2 esse tamanho. Então, aqui se eu tenho 700 de largura, aqui dentro eu posso usar de 0 até 350. Então, por isso que aqui
na minha largura da grid, eu fiz ela dividido por 2 menos 3 pixels. Então, o que eu fiz? Eu comecei aqui a grid, eu fui até a largura da tela dividido por 2, então peguei aqui 350 menos 3 pixels, ele finalizou aqui. Fiz o mesmo aqui para a altura. Aqui são quais operações que eu vou poder usar na grid, então eu quero que tenha inserção de linha, atualização e exclusão. Se eu quisesse, por exemplo, só atualização, eu tirarei aqui o delete e tirarei aqui o insert. Aí, dessa forma aqui, ele ficaria apenas com atualização. Aqui o máximo de linhas. Se eu quisesse que o usuário trace apenas algumas colunas, eu viria aqui, olha, eu quero que ele altere apenas o BM status. Poderia fazer dessa forma aqui. Beleza. Aí falo que ela vai pertencer à minha dialog e passo aqui o aHeader e o aCalls. Então, perfeito. Esse aqui é a lógica para a gente criar a nossa grid. Aí, para criar o botão salvar, como que nós fizemos? Basicamente, pessoal, a gente usou aqui o iScan para buscar no nosso aHeader onde que é a coluna BM grupo. Então, ele veio lá no nosso aHeader e procurou aqui na coluna 2 onde que ele encontrou o grupo. Ah, o grupo é o campo, é o 1? Não. Opa, é o 2? É, então ele vai trazer para a gente lá 2, assim como fez com os outros campos lá embaixo. Então, o que vai acontecer? Aqui ele buscou todos os campos, que é o mesmo que eu usar a gdfield pos. Qual que é a posição do deletado, que é o tamanho do aHeader mais 1, e qual que é o nosso aCalls. Percorreu então a aCalls e viu. Tem Recno? Então, se ele tiver essa coluna de Recno aqui na frente, significa que o registro existe já no banco. Do contrário, se for uma linha nova, ó, o Recno ele vem como 0, porque ele vai ser incluído. Se tem Recno, a gente posiciona no registro. Se a linha estiver excluída, se tiver o Recno, a gente apaga o registro, dá um dbdelete nele. Se não, a linha é incluída. Então a gente vem aqui e dá um reclock true nela, incluindo os campos. Se não, será alteração. E aí a gente dá um reclock false e altera os 3 campos aqui. Então, ó, no caso, descrição, status e procedência. Porque se for uma alteração, a gente não pode alterar o código, devido a ter vínculo com outras tabelas. Feito isso, a gente mostra a mensagem manipulações finalizadas. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.